Central do Mercado de volta aqui no Sport TV e eu, como eu falei agora há pouco, o Grafite aqui de novo. Tudo bem, Grafite? Tudo bom. Preparado aí para falar sobre uma queda de braço entre Cruzeiro e Flamengo? É da briga feia, viu? Briga forte. Tá dando briga boa. Fora de campo, evidentemente, pela contratação do Arrascaeta, a gente vai ver imagens do Arrascaeta, só para contextualizar tudo que a gente vem falando ao longo da programação do Sport TV, tem uma proposta do Flamengo de 10 milhões de euros, 3 vezes o salário que ganha hoje o Arrascaeta no Cruzeiro, uma proposta que o jogador evidentemente gostou, para o jogador seria para a carreira do jogador seria muito boa essa mudança de ares. Claro, quem não gosta de receber uma proposta para ganhar mais do que tem hoje, isso é absolutamente normal. Estamos falando de um profissional, né? É assim que pensa o empresário, os empresários pensam dessa maneira e o Arrascaeta não entende muito essa postura do Cruzeiro de multar o jogador, de dizer que de não gostar do Flamengo ter ido direto no empresário, essa questão toda envolvendo o Arrascaeta que recebeu ameaças, disse que teve telefone vazado. Agora há pouco, por exemplo, o Cruzeiro, nas redes sociais, no seu site oficial, soltou uma nota, a gente vai ver imagens aí do Arrascaeta com a camisa do Cruzeiro, e essa nota ataca o empresário, dizendo que o empresário está fazendo um mal para o jogador. O Cruzeiro se defende, dizendo que não vazou o telefone do jogador para torcedor, enfim, dizendo que o Arrascaeta é vítima dos empresários que têm interesse financeiro, que dessa proposta do Flamengo, claro, eles ficariam com uma parte, que há um interesse financeiro dos empresários. E o Arrascaeta, por outro lado, diz que vai procurar advogados para se defender. Grafite, você já passou por uma situação dessa? Como é que fica a cabeça do jogador? Quem tem razão em tudo isso? É difícil, né, André? Porque é muito disse-me-disse, né? É muita história que sai para nós aqui por parte da imprensa. A gente sabe que o Arrascaeta é um cara muito quieto, muito na dele, muito tímido, né? tímido. Isso dificulta um pouco a gente saber realmente quem está falando a verdade. Mas essa briga de gato e rato entre empresários e clubes sempre existiu no futebol. Sempre existiu essa procura do clube A, o empresário, antes de falar com o clube B. Isso aí é normal, existe no futebol. Talvez o Cruzeiro esteja passando hoje, que já deve ter feito alguma vez no passado, não sei, posso até estar enganado, mas existe isso daí, então é difícil. Mas a cabeça do jogador, normalmente, é o que fica mais prejudicado, porque ele, se amanhã ou depois ele permanecer no Cruzeiro, ele que vai se expor com a torcida, ele que vai entrar em campo, ele que vai ser julgado, ele que vai falar isso, aquilo, quando ele não estiver bem, vão julgá-lo, ele é mercenário, aquilo. É uma situação onde, se pudesse sentar e conversar as três partes, seria perfeito e fechar um negócio e sendo bom para todo mundo. E a postura do Cruzeiro de chegar para o jogador, multar por não ter se reapresentado, fazer jogo duro, reclamar dos empresários? A gente lembra que, por exemplo, a informação que eu tenho é que quando o Cruzeiro foi atrás do Arrascaeta, foi nos empresários também, não procurou o Defensor, que era o clube dele lá do Uruguai. Como é que você vê a postura do Cruzeiro? Você vê, é uma postura correta ou deveria ser algo mais tranquilo, assim, mais sereno? O fato de multar o jogador por ter faltado ao treino, eu acho que é correto, já tá, acho que existe na cartilha do Cruzeiro, nas normas do clube ali, se faltou o treinamento tem a multa. O motivo da falta é por causa da negociação, aí nós não sabemos. Mas o Cruzeiro tá, o presidente, o Itair, né? Ele está defendendo o clube, está defendendo o Cruzeiro, os interesses do clube, está no direito dele. Mas assim, expor, como o Arrascaeta falou, soltar o telefone dele para a imprensa, dando a entender que foi para a torcida, né? Para a torcida, tudo, é complicado isso daí. Isso aí expõe demais a vida pessoal do jogador, do atleta, porque recebe muitas mensagens. Eu já passei por isso num clube aqui no Brasil, onde soltaram os telefones para alguns torcedores e chegam de 100 a 200 mensagens por minuto. É uma coisa bem constrangedora mesmo. Mas assim, se existe essa proposta mesmo, que é uma proposta oficial, vai ser melhor para o jogador, vai ser bom para o Cruzeiro que vai receber também. Eu acho que sentando, conversando, eu acho a atitude do Cruzeiro em defender os interesses dele é louvável também. E a do Arrascaeta de defender os interesses dele também. Eu não sei a do empresário, que normalmente quem sai de vilão nessas histórias são os empresários, que são culpados por tudo. E muitas vezes
Às vezes são e às vezes não são, né? É muito difícil. Mas isso daí acontece não só hoje, não é a última vez que irá acontecer, né, André? Tem clima para o Arrascaeta voltar à vida normal no Cruzeiro depois de tudo isso? É difícil, é complicado. Por tudo que está saindo na imprensa, por tudo que nós estamos sabendo assim, de bastidores que está acontecendo, o que foi feito, eu acho difícil a permanência dele, ele voltar a ter um ambiente bom no Cruzeiro. Lógico que se ele chegar, eu quero permanecer, eu estou focado no Cruzeiro, peço desculpas à torcida pela conduta do meu empresário ou pela minha conduta, mas normalmente é difícil a continuidade dele. Eu penso dessa forma, olhando dessa forma, né? Mas olhando ali de dentro, quem está ali dentro, é difícil saber como é que está a real situação. Evidentemente é uma questão que entra muito da financeira, né? Uma questão financeira para o Cruzeiro, porque não tem toda a porcentagem do jogador, inclusive quando foi comprar, a informação que a gente tem, e isso o Cruzeiro precisa confirmar, a informação que a gente tem é que quando foi adquirido o Arrascaeta, inclusive não foi pago ainda para a parte do clube uruguaio, que o Cruzeiro ainda deve um valor ao longo desse período. Então, cada um com o seu motivo, cada um com o seu argumento, é uma situação que está aí e o Flamengo fica só na dele esperando, não vai conversar com ninguém. O próprio Marcos Braz, que é o homem forte do Flamengo, já declarou hoje que não vai conversar com o Itamar Machado, não vai fazer reunião. Se precisar conversar com ele, vai conversar por telefone e a gente vai acompanhar todo esse desenrolar do caso Arrascaeta, a proposta do Flamengo e o Cruzeiro batendo o pé. A mesma coisa serve para o Dedé, né? O Cruzeiro diz que ele não sai, o Flamengo ainda vai investir. Como é que fica essa situação para o Dedé? Com tudo que está acontecendo com o Arrascaeta? Já estava complicado com a situação do Dedé e apareceu essa situação do Arrascaeta de ontem para cá e ainda continua fervendo ainda a situação do Dedé. É uma situação muito complicada, porque são dois clubes aí que já têm uma rivalidade dentro de campo e fora de campo nos últimos anos, devido às finais que jogaram de Copa do Brasil, de jogos eliminatórios. E os nervos também à flor da pele, assim, é difícil. A cada momento sai uma nova história, uma nova declaração. Uma nova notícia, né? A gente fica na expectativa, assim, mas eu acho bem difícil essas duas negociações, assim. Talvez se apareça. O empresário dizendo que o empresário está fazendo um mal para o jogador. O Cruzeiro se defende dizendo que não vazou o telefone do jogador para torcedor, enfim, dizendo que o Arrascaeta é vítima dos empresários que têm interesse financeiro, que dessa proposta do Flamengo, claro, eles ficariam com uma parte, que há um interesse financeiro dos empresários. E o Arrascaeta, por outro lado, diz que vai procurar advogados para se defender. Grafite, você já passou por uma situação dessa? Como é que fica a cabeça do jogador? Quem tem razão em tudo isso? É difícil, né, André? Porque é muito disse-me-disse, né? É muita história que sai para nós aqui por parte da imprensa. A gente sabe que o Arrascaeta é um cara muito quieto, muito na dele, muito tímido, né? Tímido. Isso dificulta um pouco a gente saber realmente quem está falando a verdade. Mas essa briga de gato e rato entre empresários e clubes sempre existiu no futebol. Sempre existiu essa procura do clube A, o empresário, antes de falar com o clube B. Isso aí é normal, existe no futebol. Talvez o Cruzeiro esteja passando hoje, que já deve ter feito alguma vez no passado, não sei, posso até estar enganado, mas existe isso daí, então é difícil. Mas a cabeça do jogador normalmente é o que fica mais prejudicado, porque ele, se amanhã ou depois ele permanecer no Cruzeiro, ele que vai se expor com a torcida, ele que vai entrar em campo, ele que vai ser julgado, ele que vai falar isso, aquilo, quando ele não estiver bem, vão julgá-lo, ele é mercenário, aquilo. É uma situação onde, se pudesse sentar e conversar as três partes, seria perfeito e fechar um negócio e sendo bom para todo mundo. E a postura do Cruzeiro de chegar para o jogador, multar por não ter se reapresentado, fazer jogo duro, reclamar dos empresários? A gente lembra que, por exemplo, a informação que eu tenho é que quando o Cruzeiro foi atrás do Arrascaeta, foi nos empresários também, não procurou o Defensor, que era o clube dele lá do Uruguai. Como é que você vê a postura do Cruzeiro? Você vê, é uma postura correta ou deveria ser algo mais tranquilo, assim, mais sereno? O fato de multar o jogador por ter faltado ao treino, eu acho que é correto. Já tá, acho que existe na cartilha do Cruzeiro, nas normas do clube ali, se faltou o treinamento tem a multa. O motivo da falta é por causa da negociação, aí nós não sabemos. Mas o Cruzeiro o presidente, o Itamar, né? Ele está defendendo o clube, está
tá defendendo o Cruzeiro, os interesses do clube, tá no direito dele. Mas assim, expor, como o Arrascaeta falou, soltar o telefone dele para a imprensa, dando a entender que foi a torcida, né? Pra torcida, tudo, é complicado isso daí. Isso aí expõe demais a vida pessoal do jogador, do atleta, porque recebe muitas mensagens. Eu já passei por isso num clube aqui no Brasil, onde soltaram os telefones para alguns torcedores e chegam de 100 a 200 mensagens por minuto. É uma coisa bem constrangedora mesmo. Mas assim, se existe essa proposta mesmo, que é uma proposta oficial, vai ser melhor para o jogador, vai ser bom para o Cruzeiro que vai receber também, eu acho que sentando, conversando, eu acho a atitude do Cruzeiro em defender os interesses dele é louvável também, e a do Arrascaeta de defender os interesses dele também. Eu não sei a do empresário, que normalmente quem sai de vilão nessas histórias são os empresários, que são culpados por tudo, e muitas vezes... Às vezes são e às vezes não são, né? É muito difícil. Mas isso daí acontece não só hoje, não é a última vez que irá acontecer, né, André? Tem clima para o Arrascaeta voltar à vida normal no Cruzeiro depois de tudo isso? É difícil, é complicado. Por tudo que está saindo na imprensa, por tudo que nós estamos sabendo assim, de bastidores que está acontecendo, o que foi feito, eu acho difícil a permanência dele, ele voltar a ter um ambiente bom no Cruzeiro. Lógico que se ele chegar, eu quero permanecer, eu estou focado no Cruzeiro, peço desculpas à torcida pela conduta do meu empresário ou pela minha conduta, mas normalmente é difícil a continuidade dele. Eu penso dessa forma, olhando dessa forma, né? Mas olhando ali de dentro, quem está ali dentro, é difícil saber como é que está a real situação. Evidentemente é uma questão que entra muito da financeira, né? Uma questão financeira para o Cruzeiro, porque não tem toda a porcentagem do jogador. Inclusive, quando foi comprar, a informação que a gente tem, isso o Cruzeiro precisa confirmar, a informação que a gente tem é que quando foi adquirido o Arrascaeta, inclusive não foi pago ainda para a parte do clube uruguaio, que o Cruzeiro ainda deve um valor ao longo desse período. Então, cada um com o seu motivo, cada um com o seu argumento, é uma situação que está aí e o Flamengo fica só na dele esperando, não vai conversar com ninguém. O Grafite, estranha essa situação, né? O Campana é um goleiro experiente, é um goleiro de seleção, como disse aí o Alê, mas e o Vanderlei? Não um dos melhores goleiros do Brasil? Eu achei estranha essa notícia agora, saber que o Santos deve ter outras prioridades mais fortes em outros setores da equipe santista. Acho que o goleiro, no momento, o Vanderlei, não teve um grande ano como foi o ano retrasado, mas é um grande goleiro, né? E a gente já viu que o Sampaoli, nesse negócio de querer um goleiro, na Copa do Mundo ele teve problemas, né? Insistiu com o goleiro e o Armani estava em melhores condições, não jogou, e o Cabadeiro, né? Acabou falhando. Mas o Sampaoli é um grande treinador aí, eu acho que... Mas a diretoria do Santos está meio devagar aí, né? Não contratou ninguém já, a pré-temporada já está começando. Ainda tem as pendências de Vitor Ferraz, o Bruno Henrique, que são jogadores que têm propostas de grandes clubes aqui. O próprio Dodô, mesmo estando mais longe, mas ainda tem uma data estipulada para o Santos. O Santos já está praticamente fora com o Dodô, né? O Dodô, inclusive, está voltando lá para a Itália, vai resolver a situação dele, mas com quem eu converso, que trabalha com o Dodô, já me crava que dificilmente ele volta para o Santos. Quer ficar no Brasil, o Dodô, mas dificilmente no Santos pela questão financeira da proposta que o Santos fez, que acabou não dando certo. Então o Santos, por enquanto, sem apresentações, sem reforços, e o Corinthians com esse Bozelli, esse camisa 17. Essa coisa da camisa 17, da superstição, conta muito pro jogador? Conta. Eu tinha uma, né, a 23, né, que eu comecei a usar quando eu cheguei na Alemanha, no Wolfsburgo, levei para os Emirados Árabes, voltei para o Santa Cruz usando a 23, assim, é coisa do jogador, né? De querer, de ter esse amuleto da sorte, faz parte, ainda mais hoje em dia que não tem aquela numeração fixa mais, né? Jogadores usam 99, então é tranquilo, é normal. O Bozelli chega com bons números. Eu particularmente não o conheço, não o conhecia, né? Comecei a ver os últimos dias depois que começou a ventilar o nome dele, mas pelos números deles, ele chega para ser titular no Corinthians, né? Jogador experiente de seleção argentina, jogador que foi revelado no Boca Juniors. Mauro Bozelli fazendo os últimos exames hoje, agora já fez exames ortopédicos, né? Na parte, né? Agora falta parte cardiológica, esses últimos exames aí para poder assinar o contrato. Isso deve acontecer até o final do dia de hoje.
Estamos de volta aqui na Central do Mercado, eu e Grafite, falando todas as informações aqui sobre esse mercado agitado hoje aqui, principalmente com a Arrascaeta, essa queda de braço aí de Cruzeiro e de Flamengo. Qualquer nova informação, claro, a gente vai trazer aqui para você. O mercado tá agitado, né, Grafite? De goleiros, né? A gente tá vendo o Volpi voltar, o Marcelo Groi indo para uma proposta milionária para qual que é o time que foi mesmo? Al Ittihad. Al Ittihad foi agora com uma proposta milionária, né? O Marcelo Groi, Júlio César indo para o Flamengo, o Diego Alves, o Júlio César indo para o Grêmio, o Diego Alves indo ficando no Flamengo, a permanência tá bastante agitado o mercado dos goleiros. Jandrei, só do Chapecoense, exatamente, para a Itália. Então, assim, tá bastante agitado. E a gente vai relembrar aqui no baú da Central como é que foi a volta do Taffarel. O Taffarel, grande ídolo da seleção brasileira, ídolo do Internacional, por onde passou sempre foi muito bem. Como é que foi a volta do Taffarel ao futebol brasileiro? Vamos acompanhar. Uma defesa absurda de Marcelo Groi. A queima-roupa. Defesas como essa enchem de orgulho os torcedores gremistas. Milagre é o nome disso aí. Mas já fazem parte do passado. Como você bem sabe, o ídolo Marcelo Groi já fez as malas para o Al Ittihad, que desembolsou cerca de 3 milhões de dólares, 12 milhões de reais pelo goleiro. Hashtag partiu Arábia Saudita, mas quem sabe um dia ele não volta. Voltando no tempo, ainda no futebol moderno, quem começou com essa história de partiu foi... Taffarel! Sai que é sua, Taffarel! Taffarel, cria do Internacional, deixou o Colorado em 1990 para ganhar 300 mil dólares por mês no Parma. Na Itália, ainda passou pelo Reggiana. Com a camisa da seleção, Taffarel pegou um pênalti na final da Copa de 94. Partiu Massaro, pé direito, bateu. Taffarel! Vai que é sua, Taffarel! E foi campeão mundial. E pênalti era a especialidade de Taffarel, que pegou 2 cobranças da Alemanha na semifinal da Olimpíada de 88. Bateu, Taffarel! Em 95, Taffarel voltou ao futebol brasileiro. O Atlético Mineiro desembolsou 1.300.000 reais para contar com o goleiro. Na chegada, desfile em carro aberto, bandeiras nas janelas, carreata de 3 quilômetros pelas ruas de Belo Horizonte. Isso aqui é uma festa muito grande que vai ficar bastante no meu coração. Muito legal, né, Grafite? Essa legal, né? Trajetória do Taffarel, que hoje é preparador de goleiros da seleção brasileira. Taffarel é um marco assim dos goleiros assim no futebol brasileiro, somente que fez a Copa de 94, nas Olimpíadas em 88. Ele é sensacional, foi um goleiro sensacional. E é um grande entendedor de vinhos, o Taffarel, com certeza. Vamos falar do Internacional? Daqui a pouquinho eu vou trazer uma notícia aí do Paquetá, que já está acertadinho aí com o Milan, já vai começar os treinamentos. Daqui a pouquinho eu mostro aqui, está no Globoesporte.com. Mas vamos falar do Neilton, vamos viajar para o sul do Brasil. O Internacional apresentou aí o Neilton, atacante, que apareceu muito bem no Santos, né? O Neilton era, inclusive, comparado com o Neymar. Ele teve essa responsabilidade de chegar depois da saída do Neymar. Passagens por outros clubes também do Brasil, São Paulo, Botafogo Vitória, né? E estava no Vitória lá em Salvador. Você vê assim, até um recomeço para o Neilton, a oportunidade de um grande clube, vai jogar uma Libertadores da América? Recomeço não, acho que o Neilton já é uma realidade do futebol brasileiro, já jogou em grandes clubes, no Santos, no Botafogo, no próprio Vitória, agora no Inter. Eu acho que é uma grande chance para ele se firmar, né, como um grande jogador, né? A qualidade para isso ele tem, já mostrou, eu joguei algumas vezes contra o Neilton. É um jogador de muita qualidade, fez um bom campeonato, principalmente na primeira parte do ano passado no Vitória. E chega no Inter aí com uma grande oportunidade para ele se firmar como um grande jogador de futebol brasileiro. O Neilton falou já como jogador do Internacional, vamos ouvir um trechinho aí da entrevista coletiva dele. O Inter é um clube gigantesco que temos no Brasil hoje.
projeto que apresentou, os campeonatos que vão disputar, o grupo que tem, que mostrou aí, brigou por título aí no Campeonato Brasileiro. Então acho que esse foi um dos motivos. A vontade também que eu tinha de vestir a camisa do Internacional. Jogar contra o Inter aqui no Beira-Rio sempre foi difícil e hoje tô usando isso ao meu favor também. Então acho que essa foi o motivo da minha escolha. Mais um reforço para o Odair Hellmann, que vai ter também um jogador muito experiente e identificado, né? O Rafael Sobis já está em Porto Alegre, né? Já conseguiu a sua rescisão de contrato com o Cruzeiro, não estava sendo aproveitado lá pelo Mano Menezes, um retorno para Porto Alegre, para o Internacional, ele que tem uma história toda lá. Inclusive ele já falou aí quando estava chegando em Porto Alegre, falou da possibilidade, ainda não tem nada certo, não há o anúncio oficial do Internacional, mas tudo indica que ele vai acertar mesmo seu retorno com o Inter. E ele falou inclusive aí na chegada a Porto Alegre. A gente está acertando ainda a documentação e logo aí vai estar tudo assinado e eu vou estar livre. E já tem, das propostas que recebeu de todos os clubes, tem algum encaminhamento já? Não conversei com ninguém, até por respeito. Eu tenho que assinar esse contrato e a partir daí eu vou pensar. Tem mais uns dias aí. Tá certo. Obrigado. Valeu. Uns dias aí para resolver esse retorno ao Internacional. Você vê o Rafael Sobis mais importante pela história que ele tem ou é um jogador que ainda você pode contar como titular em todas as partidas? Porque no Cruzeiro ele não tinha essa regularidade. Para todas as partidas no campeonato, no futebol brasileiro é difícil, né? O Rafael acho que tem 33 anos. 33 anos. 33 anos. O calendário brasileiro é muito extenso, né? Eu acho que ele vai ser um jogador que acho que ele chega para brigar por titularidade, acho que ele tem condições para isso. Se vai jogar todos os jogos da temporada, eu acho difícil pelo grande número de jogos, mas é um jogador muito identificado com a torcida, né? Fez parte do Inter, campeão da Libertadores, campeão do mundo. E tem grande... O Ceará também tem um interesse do Ceará também. Ceará também, o Ceará, no caso, o Goiás também tinha um interesse, também, então né? Assim... Mas o fato da família dele ser de lá, a identificação toda que ele tem, né? Eu acho que é o melhor desfecho aí para esse encaminhamento aí, para essa reta final de carreira dele. Acho que vai ser importante para ele tentar triunfar no Inter, até porque não teve muitas oportunidades no ano passado na equipe do Cruzeiro. É verdade. E nessa época, né, Grafite, a gente vê muita imagem de jogador chegando, jogador partindo. A gente vai ver o Iony Gonzalez, que é o atacante colombiano que desembarcou hoje no Rio de Janeiro para assinar contrato com o Fluminense. É um jogador jovem, é um jogador que tem muita velocidade, é o estilo de jogador que o Fernando Diniz gosta. Foi bem no Júnior de Barranquilla, lá na fase final, ali jogando com o Atlético Paranaense, marcando gols, inclusive lá em Barranquilla e sofrendo pênalti no jogo da volta. O jogo na Arena da Baixada. É um jogador que chega já para ser titular, né, Grafite? É um jogador interessante, chega para, eu creio, para ser titular pela característica dele, né, pelo estilo de jogo que ele tem, que agrada muito ao Fernando Diniz. Acho que ele chega para ser titular e ajudar o Fluminense nesse recomeço, né? O ano do Fluminense aí tem tudo para ser melhor do que foi o ano passado. Eu acho que o Fluminense vai buscar um bom jogador no mercado aí para tentar ter um ano melhor do que foi 2018. Já falou também como jogador do Fluminense o Iony Gonzalez lá no aeroporto. Vamos ouvir. Feliz por essa oportunidade. Penso que é gran equipo de Brasil, equipo que sempre seguí desde niño y bueno, feliz porque se me da la oportunidad de llegar. Vengo a hacer lo que hice en Barranquilla, pero pienso mejorarlo, aportarle a esse equipo y bueno, llevarlo a lo más alto, que es lo que se merece. Até já chega sabendo, né, como é que é a situação do Fluminense, que precisa de uma retomada. Isso. Você vê que é uma entrevista muito lúcida aí do atacante que vai ter o Fernando Diniz. A gente vai falar agora Vamos para o Globoesporte.com? Vamos mostrar o card, é verdade, vamos mostrar o card do Iony Gonzalez, nossa produção preparou aí o card dele. 2,5, tá bom essa nota aí? Olha, eu acompanhei ele somente nos jogos finais agora da Sul-Americana. Ele foi muito bem nos dois jogos, jogou bem, deu muito trabalho à defesa do Atlético Paranaense.
Eu não acompanhei toda a temporada assim, mas por ser uma aposta do Fluminense, um jogador jovem, eu acho que está uma boa nota, acho que 3 seria 3,5 uma nota ideal para ele. Olha o Grafite, hein? Mas eu acho que ele merece, eu acho que ele tem tudo para triunfar aqui no futebol brasileiro. Eu até falo o argumento que a gente usou para 2,5, porque é o seguinte, no começo da temporada, principalmente na Libertadores, porque o Júnior de Barranquilla veio da fase de grupos da Libertadores. A fase de grupo foi muito mal, é verdade. Que tinha o Palmeiras e tinha o Boca Juniors. E ele, nas partidas que eu acompanhei, inclusive eu trabalhei no campo nas 2 partidas, ele oscilou muito, era substituído no jogo da Arena do Palmeiras, ele inclusive nem foi titular. Então um jogador que na fase final da Sul-Americana cresceu, mas 2,5 para começar tá bom. Vai ter que provar. Eu acompanhei a reta final dele, né? Vocês acompanharam a primeira, eu acompanhei mais a reta final, então vamos ficar nesse 2,5, 3 aí para não ficar ruim para ninguém. Vamos ver se ele vai melhorar esse card aí quando chegar agora no Fluminense. Vamos para o Globoesporte.com, que tem uma notícia lá do Paquetá. Mostrar aqui, ó. Tá lá no Globoesporte.com para quem quiser ver, ler e saber mais informações. Ó, Lucas Paquetá inicia os treinos no Milan na próxima segunda-feira. O clube anunciou aí oficialmente a contratação do ex-meia do Flamengo. Um contrato 5 temporadas. Tem tudo para brilhar lá, Grafite, o Paquetá, com a bola que ele tem e o clube que está chegando? Condições ele tem, vai ser bem difícil a adaptação do Paquetá pelo momento que o Milan vive, né? O Milan não vive um grande momento aí os últimos anos aí, ficou até fora da Liga dos Campeões alguns anos aí por falta de competitividade da própria equipe no futebol italiano. O Paquetá chega numa situação bem diferente que o Kaká chegou, né? Alguns anos atrás, muitos fazem essa comparação. Mas o Paquetá terá uma dificuldade bem maior, porque a equipe hoje do Milan não é tão competitiva como era do Kaká. Mas, com a qualidade dele, eu acho que ele pode melhorar esse nível. Chegando outros jogadores também, ele tem condições. Mas é uma grande oportunidade para ele. Você vê que, de repente, ele pode estar na lista do técnico Tite para essa Copa América que vai acontecer no Brasil, mesmo tendo essa dificuldade de adaptação no começo lá na Itália? Olha, né, é difícil Quando você chega no meio da temporada europeia, é um pouco difícil a adaptação, porque você chega no auge do inverno na Europa, um estilo totalmente diferente, o clima, o clube é totalmente diferente do que ele tinha aqui no Brasil. Essa chegada nesse meio de temporada, começo de temporada nossa, metade da temporada do futebol europeu, é um pouco difícil para a adaptação do jogador, ainda mais ele que é jovem, saiu aqui do Rio de Janeiro, uma cidade quente, vai chegar numa cidade muito fria como Milão. Mas se ele conseguir manter o nível de exigência nos treinamentos, nos jogos, ele tem condições. Dificulta um pouco para ele agora, a saída agora no meio do futebol europeu, mas pelo que ele apresentou o ano passado, e o Tite olha muito isso, claro, né? O histórico do jogador, ele tem condições de estar no grupo. E vai acompanhar de perto, evidentemente, esse primeiro momento do Paquetá, que começa na próxima segunda-feira, os treinamentos lá no Milan, na intertemporada. Já que o calendário é diferente aqui do Brasil, a gente está em pré-temporada. Aliás, o Vasco segue com tudo na pré-temporada e hoje apresentou mais 2 jogadores, os laterais, o Cáceres e também o Vinck, né? O Cláudio Vinck, 2 jogadores que chegam aí para chegar no time titular, né, Grafite? Chega, o Vinck mesmo com a caída do Sport para a Série B, ele se destacou, né? Ele jogou muito bem, assim, deu muita qualidade à lateral direita. O Cáceres chega também para somar, para acrescentar a equipe. O Vasco está sendo cirúrgico nas contratações, está indo buscar jogadores que ele realmente necessita. Bruno César ontem, né? Bruno César já havia apresentado alguns jogadores antes, e eu acho que o Vasco... Danilo Barcelos, o Valentim vai ter um time mais competitivo aí para esse começo de temporada. O torcedor do Vasco aí já está tendo uma esperança aí de não brigar para não cair já mais uma vez. Já está vendo o ano melhores, com outros olhos. Grafite, mais uma vez, valeu, muito obrigado. Obrigado a você. Bom trabalho aí, bom fim de semana aí no Sport TV, que vai ter muito esporte. A Central do Mercado fica por aqui. Mas lembrando, né? A gente está todos os dias aqui no Sport TV, todos os dias no Globo Esporte.